Aí galerinha, beleza? Espero que tenha ficado um pouco melhor agora o vídeo agora. A gente conseguiu fazer um pequeno upgrade ainda em relação ao que nós tínhamos e vamos torcer para que dê certo, senão nós já trocamos de novo, né? Sempre a intenção é melhorar o que a gente já tem. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito polêmico, sobre o nosso poder de compra, não financeiro. O teu poder de compra daquilo que você quer, daquilo que você pode e daquilo que você deve comprar hoje ou esperar amanhã. Falar também sobre alguns babacas aí, ideologistas aí que querem impor a sua maneira de pensar, né? Pois bem, eu resolvi fazer esse vídeo aí porque recentemente eu e alguns amigos meus tivemos problema com um lojista de som de Santa Catarina, completo babaca. Assim, sabe o que é um cavalo? Quando você tem aqueles, não sei como é, com aquela madeira do lado que só olha pra frente, sim. Muitos lojistas são assim, eles querem impor pra você o que você tem que comprar. Então, por exemplo, tem marcas no mercado. Aqui eu tenho um SSD Kingston, aqui eu tenho um SSD Western Digital. Qual é melhor? Aquele que estiver mais barato. Nesse caso aqui, qual tá mais barato? Eu tô dando um exemplo. Ah, esse aqui tá R$70. Ah, esse aqui tá 110. Vai nesse aqui. Só que esse Kingston aqui, ele tem um probleminha de firmware, que pode acontecer de corromper os teus dados. Então eu iria no Western Digital. Então esse é o poder de compra que eu tô me referindo. Não é o quanto você pode pagar, o quanto você ganha, se tem dinheiro limitado, tem R$1 milhão no banco, ou você tem apenas R$2 mil no banco. Não é esse. O poder de compra não é só financeiro, é o poder de compra aquilo que você vai comprar. Todos os seres humanos ouvem e veem da mesma forma. Todos os ouvidos, eles quando nascem, né, o ser humano quando nasce, ele vem pronto, uma configuração de fábrica, vamos dizer assim, para escutar de 20 Hz até 20 kHz. Já expliquei isso no canal, tem canais sobre som automotivo aí, não é só sobre som automotivo, sobre som no geral, que é importante sabermos. E conseguimos enxergar mais de 16 bilhões de cores, né? Todos conseguem. Porém, alguns não se ligam muito em som, ou outros não se ligam em imagem visual. Às vezes uma imagem básica já supre, e esse é um outro englobamento desse vídeo que eu quero fazer. O que é bom para você? Não é aquela situação de cada um tem gosto igual, cada um tem o seu. Isso não existe. Oferta e demanda, isso não existe. Não é você criar uma situação. Se ele foi produzido mais de uma unidade, ele já não é limitado, porque ele tem aquela unidade. Limitado, não digo uma unidade, mas várias unidades, né? Eu vejo, vou dar um exemplo aí de Gol. Gol foi um dos carros mais produzidos no Brasil. Como é que ele é limitado? Como é que é um carro raro de você achar? Se Gol foi o carro mais fabricado praticamente no Brasil. Como é que um Gol quadrado é um carro raro, gente? Pelo amor de Deus. Você que paga R$250 mil no Gol é um trouxa. Não é questão de você ter dinheiro. É questão que o carro vale 5 mil, cara. Você tá entendendo? Então é nisso que eu tô entrando. Ah, mas eu gosto do carro. Ok. Eu não tô entrando no quesito gosto aqui. Eu tô entrando no quesito na seguinte situação. Você quer montar um computador, e eu, como trabalho com informática, imponho a você, não, você só vai comprar Asus. Se você for comprar, tem que ser com a Asus. Mas por que tem que ser com a Asus? Tem um Gigabyte, esse Rock, MSI, Colorful, e milhares de marcas aí pra gente comprar. Hoje tem menos marcas, né? Antigamente tinha muito mais marcas, mas ao longo do tempo o ser humano já foi entendendo o que presta e o que não presta e foi eliminando marcas porcarias. Tipo, nos anos 90, 2000, nós tínhamos a PC Chips, que vendia demais, mas dava problema. A cada 10, eu digo que 9 davam um problema, né? Então não adianta nada. Então, por exemplo, hoje nós temos Vamos falar aqui de marcas, né? Temos essa marca chamada Galaxy. Essa aqui é a placa de vídeo do nosso cliente Fabrício. Tem vídeo dele no canal, dei uma olhada no computador dele. Ele tinha essa GTX 1660 Ti.
e hoje trocou para uma 3060, mas ele já deixou a máquina dele preparada. Existem 3 tipos de consumidores. O que quer comprar uma placa de vídeo, mas não sabe qual. Aquele que já sabe o que ele quer e ele só vai atrás de preço. Esse dá para chamar de mente fechada, porque ele não aceita uma segunda opinião e de repente traria um benefício para ele. E o terceiro, que é o mais inteligente, porque as pessoas inteligentes elas têm que saber mudar de opinião quando é necessário. É aquele que quer comprar, já sabe o que quer, mas ele aceita uma opinião. Quando você aceita uma opinião, de repente existe algo melhor, porque o melhor nem sempre é o mais caro. Porque quando nós trabalhamos com qualquer coisa eletrônica, telefone, telefonia, tênis, roupa, é tudo intercambiável pelo dólar. Não é assim, o preço é esse aqui e nunca mais vai mudar. Não, muitas vezes você tem algo melhor, mais barato. E muitas vezes você não tem a experiência necessária para distinguir isso. E é por isso que cada área existe um profissional. Eu sou um profissional de informática. Então eu sempre vou saber te recomendar o melhor para a informática. Qual é o melhor monitor naquela faixa de preço, qual é a melhor placa-mãe, qual é a melhor placa de vídeo. Não, eu quero montar um computador branco. Então nós temos que ir atrás de peças brancas. Eu tenho um meu amigo Alberto Bruno lá de São Paulo, ele comprou recentemente uma 3070, ele só queria jogar, então ele comprou uma Galaxy. Tanto faz para ele ser bonita, feia, cor de rosa. Ele pôs no computador dele, ligou os cabinhos, ligou o sistema operacional, instalou o drive e tá jogando, acabou. Não, Mauro, eu quero estética, então eu vou mostrar uma placa de vídeo mais bonita, uma placa mais bonita. Eu vou mostrar para vocês depois uma máquina branca, que ao meu ver ficou sensacional. É uma máquina que eu ainda vou fazer um vídeo mais detalhado sobre ela, para vocês verem como é difícil quando você entra nessa parte de estética. Porque quanto mais estética você quer, não é o preço, é a dificuldade em achar peças, especialmente no Brasil. Então nunca deixe, gente, que um lojista, especialmente lojista, imponha a você o que é o melhor. O que é o melhor para você não é só o teu bolso, é o que você vê e o que você escuta. Esse lojista de Santa Catarina, o cavalão aqui, né? Cavalo. Babaca. Ele tem um grupo no Telegram. E se você não fizer o que ele quer, do jeito que ele quer, com as marcas que ele quer, você chega e você, será que o módulo som digital me atende? Não, isso é porcaria, isso é lixo, não presta. É claro que você comparar em uma marca, por exemplo, a Som Digital, com uma Audio Art, que muitas pessoas nem vão saber o que é essa marca, ou um Focal, não dá para comparar. Mas de repente, para aquela pessoa que perguntou, já atenda. Eu mesmo já tive som com kit 2 vias aí, um módulo Som Digital que me atendeu na época. Então, o que não novamente, não é o que é melhor para mim, pode ser pior para você. De repente, aquilo dali, naquele momento, não lhe agrada, mas ele já te atende. Então, a gente tem que ver o que naquele momento que você pode fazer, se já te atende ou se não te atende. Você não pode sair por aí descendo a lenha nas coisas. Por exemplo, essa placa de vídeo aqui. Essa é uma placa de vídeo de R$50, então não tem nenhum valor. Eu utilizo ela provavelmente há 10, 15 anos já. É a mesma placa desde que eu comprei ela zero. Comprei numa loja que eu trabalhei em 2008. E ela serve para mim fazer testes de placa de vídeo quando não está dando vídeo onboard, para ver se de repente o vídeo onboard queimou ou o placa-mãe está com algum problema. É uma marca, se a gente for olhar, point of view, porcaria. Mas tá aqui firme e forte, por mais que seja uma plaquinha simples, o que importa é a marca. Todo fabricante impõe o PCB, faz tudo isso aqui, mas o chip gráfico, que no caso é da NVIDIA. Então isso aqui também é outro assunto para outro dia, para vocês entenderem. Então não é porque essa daqui, podia ser uma GTX 1660 Ti, como eu falei, da Point of View. Ela ia me servir. Isso vai dependendo daquilo que você precisa. Então o mais importante desse vídeo é nunca deixe que uma outra pessoa diga para você o que você tem que ter. Eu te dar uma sugestão.
Eu já tenho um cliente, o Bruno, agora que ele vai fazer uma atualização de gabinete comigo. Ele montou ano passado comigo uma máquina super nova, ele vai trazer, eu vou pôr no canal, não tinha isso antes. E ele comprou um gabinete novo e agora nós vamos fazer a atualização de todos os coolers da máquina. Ele perguntou para mim qual era, o que eu achava bom para pôr para ele. Eu dei as opções para ele, mas quem vai comprar é ele. Eu não cheguei para ele e falei assim, ó, você tem que comprar Thermaltake. Não, você tem que comprar Corsair. Não. Ou é Cooler Master ou não é nada. Eu não ganhei nada de ninguém. Sabe? Então esse fanatismo por achar que só a marca A ou a marca B é melhor, isso não existe. Desta maneira, eu ia recomendar somente, então, uma placa de vídeo Asus, a mais cara, uma Gigabyte da mais cara, a Galaxy, agora fugiu o nome da linhagem. Tem uma Galaxy que, meu Deus do céu, é sensacional, mas custa tipo R$4.000 a mais do que as outras. Por que eu vou fazer isso pro meu cliente? Se ele chegar e falar, eu quero aquela linha, agora fugiu o nome da linha, da Galaxy, eu compro, tem no fornecedor para comprar. Mas eu não vou. A ROF lá, ROF, alguma coisa lá, esqueci. Edição de aniversário. Eu vou comprar, porque ele quer aquilo dali. Mas não é assim que funciona. Então eu nunca posso dizer para você o que você pode comprar ou o que você não pode comprar. Sempre exige os seus direitos. Por exemplo, nosso amigo Kowalski aí instalou um som numa empresa aí, que eu não vou citar nomes, que eu também não conheço muito bem. E ele teve que regular o som, por mais que ele goste, como ele falou, não, eu gosto, eu quis estudar tudo, não é o certo, cara. Porque se ele foi atrás de um profissional, aquele profissional ele tem que terminar o serviço do começo até o fim. O que muitos brasileiros fazem? Preciso me alimentar, eu preciso pagar as contas. Óbvio, todo mundo precisa. Mas não é pegando um serviço que você não sabe ou você não dá conta que vai resolver o teu problema. Porque, por exemplo, eu podia ser um cliente dessa loja, já não vou mais ser. Kowalski não vai mais levar lá nesse cara. Kowalski, relatório. Cada vez que eu vejo os pinguins de Madagascar, eu lembro de você, Kowalski. Então é assim, gente, quando vocês forem procurar um profissional, uma pessoa que serve para resolver outros problemas, existe o técnico em informática, que você vai dizer assim, meu mouse não está funcionando. Ele vai verificar primeiro se não é nem conflito de porta ali, às vezes o cara colocou na porta USB e deu um problema na porta USB. E tem aquele trocador de peça que vai dizer, o problema é no teu mouse, então. Nem pegou para ver se é o mouse ou não. Esse CCD aqui, ó, é de um cliente nosso, uma loja de som também. E ele perdeu os dados. Caiu a luz e ele perdeu todos os dados, tudo que ele tinha. Não fez backup. Isso é assunto para um outro vídeo, mas já vou adiantar. Gente, vocês têm que ter backup. Como é que nós estamos em 2022? Onde um SSD desse aqui deve estar custando uns R$150 hoje. 120 GB, já é o suficiente para armazenar muitos dados. Como é que você não tem um backup, gente? Você que tem uma empresa, você é obrigado a ter backup. Mas enfim, ele levou em uns 3 e falaram que não tinha jeito. Não tinha como recuperar. Eu já recuperei tudo. Ele pediu mais algumas coisas e eu vou tentar achar o resto das coisas, né? Mas eu já recuperei aqui uns 95% já nesse SSD. Eu tirei ele só para vocês verem. Depois eu volto desde o ponto que eu tava. Então tem profissionais que não vão saber fazer e tem profissionais que fazem. Eu hoje não mexo mais com fazer um water cooler customizado. Aqueles que você vê lá que tem água passando com tubulação e tal, não faço mais. Por quê? Porque eu sei fazer, mas é um serviço que entrava uma vez a cada 6 meses. Não custa nem 50, nem 100, nem 200, nem R$250 para você só pôr o water cooler. Porque te dá muito trabalho. Se você afrouxar uma conexão ali e não apertar muito bem, e você derramar um líquido no computador do cliente, ou for dando gotejamento, que é chamado depois, não vai ser hoje, não vai ser amanhã. Mas se ele vai dar problema, ele vai vir atrás de você.
E as pessoas também não dão muito valor para um profissional quando ele tem a qualificação para aquela determinada situação. Então é uma coisa muito complicada. Exige os teus direitos, exige a garantia quando você precisar, mas entenda como funcionam as coisas, né? Não vão no primeiro, façam 3 orçamentos e jamais permita quando alguém diz assim, ó, você tem que comprar isso aqui porque é isso aqui que você precisa. Para a loja, esse é um ótimo vendedor, porque ele está impondo, ele está fazendo na cabeça do cliente, ele está fazendo aquela pequena lavagem cerebral de induzir você ao que ele quer. O dono lá, o meu vendedor lá tá ferrando com o comprador, essa é a verdade. Mas esse pro consumidor é a pior coisa que tem. Então, nunca deixe ninguém dizer o que vocês têm que fazer. E o próximo vídeo vai ser sobre backup, sobre placas de som, e vamos falar sobre o objeto mais desejado na informática, placas de vídeo. Um abraço.